Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso Professor 5.0, liderando a educação na era digital. E é um prazer ter você conosco para explorar temas tão importantes e atuais. E hoje nós vamos tratar da robótica educacional e a programação, que possuem enorme potencial para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI. Nesse módulo você vai compreender os conceitos por trás dessas metodologias. Você também vai conhecer experiências bem-sucedidas de aplicação na escola e também aprender sobre as diversas ferramentas que podem ser utilizadas. Então estamos certos de que esse será um módulo muito produtivo e que trará inspirações valiosas para a sua prática docente, e pedimos a você que você se sinta à vontade para tirar dúvidas e compartilhar também as suas ideias através do contato das nossas redes sociais. Vamos juntos explorar as possibilidades da robótica educacional e da programação. Então desejamos a vocês um excelente aprendizado, bons estudos e conte com o nosso apoio para aquilo que você necessitar. O objetivo desse módulo é que você aprenda o que é robótica educacional, pensamento computacional e programação. Outro objetivo é a gente tratar acerca de como esses conceitos se relacionam com a educação digital, quais são as ferramentas de programação que podem ser utilizadas na robótica educacional, como aplicar as ferramentas de programação em projetos de robótica educacional. E sabemos que a robótica educacional, o pensamento computacional e a programação são áreas que estão em constante evolução e que oferecem muitas possibilidades e desafios para os educadores e os alunos. E eles permitem que os alunos desenvolvam habilidades e competências que são essenciais para o século XXI, como o letramento digital, o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas. E assim nós iremos ver como você pode usar esses conceitos e ferramentas em sua prática pedagógica de forma lúdica e interativa. Vamos também dar alguns exemplos de projetos de robótica educacional realizados em diferentes contextos e áreas do conhecimento. Então, dizendo tudo isso, nós compreendemos que a robótica educacional ela é uma metodologia de ensino que utiliza a construção de robôs como forma de estimular o aprendizado de diversas áreas do conhecimento. E nesse aspecto, os robôs são dispositivos eletrônicos que podem ser programados para realizar tarefas ou desafios propostos pelo professor ou pelos próprios alunos. E para construir e programar robôs, os alunos eles utilizam materiais como kits de montagem, peças de sucata, motores, sensores e softwares. E esses materiais eles permitem que os alunos explorem conceitos e habilidades de diferentes áreas como matemática, física, informática, engenharia, entre tantas outras áreas. E assim, pessoal, a robótica educacional se baseia em princípios pedagógicos como o construtivismo, as metodologias ativas e a aprendizagem por projetos. E esses princípios colocam o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado, estimulando a sua curiosidade, criatividade, autonomia e colaboração. E, portanto, a robótica educacional ela pode ser aplicada em diferentes níveis de ensino, por exemplo, desde a educação infantil até o ensino superior, e ela também pode ser utilizada em diferentes contextos e áreas do conhecimento, como ciências, artes, história, geografia, enfim, em diversos campos do conhecimento. Assim sendo, a robótica educacional ela oferece uma forma lúdica e interativa de aprender com as tecnologias digitais. A robótica educacional tem como um dos seus principais percussores o matemático Seymour Papert, que foi um dos pioneiros na pesquisa sobre o uso de computadores na educação. E Papert propôs, na década de 1960, uma teoria de aprendizagem chamada construcionismo, que defendia que o conhecimento é construído a partir da interação entre o sujeito e o objeto. Papert ele desenvolveu uma linguagem de programação chamada Logo, que possibilitava às crianças programar e controlar um robô em forma de uma tartaruga, que era chamado de Turtle. E esse robô podia se mover
desenhar no chão ou na tela, seguindo as instruções das crianças. E Papert acreditava que os computadores eram ferramentas para potencializar a aprendizagem de crianças, ou até mesmo de jovens e adultos, permitindo que eles explorassem os conceitos da matemática, geometria, lógica, entre outros, de maneira concreta e criativa. Papert influenciou muitos outros pesquisadores e educadores que se dedicaram a estudar e a desenvolver projetos de robótica educacional em diferentes contextos e níveis de ensino. E, nesse sentido, a robótica educacional se tornou uma área de pesquisa e de prática pedagógica que continua evoluindo e se expandindo até os dias de hoje. O pensamento computacional é uma capacidade de resolver problemas complexos e abstratos usando conceitos e ferramentas da ciência da computação, e ele envolve o uso de habilidades como lógica, algoritmos, abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e generalização. A lógica é a capacidade de raciocinar de maneira coerente, consistente, seguindo regras e princípios. E nesse sentido, os algoritmos são sequências ordenadas e finitas de passos para resolver um problema ou realizar uma determinada tarefa. Já a abstração é a capacidade de simplificar um problema ou um sistema, eliminando detalhes que são irrelevantes e focando nos aspectos essenciais. Por sua vez, a decomposição é a capacidade de dividir um problema ou um sistema em partes menores e mais simples, que podem ser resolvidas ou compreendidas separadamente. Então, o reconhecimento de padrões é a capacidade de identificar semelhanças e diferenças entre elementos, objetos ou situações que podem ser agrupados ou classificados segundo critérios. E a generalização é a capacidade de extrair regras ou princípios gerais a partir de casos específicos que podem ser aplicados em outros contextos ou situações. Então, pessoal, o pensamento computacional não se limita apenas à programação, mas ele pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento e situações do cotidiano, como, por exemplo, o pensamento computacional pode ser usado para planejar uma viagem, passo a passo, cada etapa. Ele pode ser usado para organizar uma festa, para cozinhar uma receita, jogar um vídeo, entre outras atividades. A gente vê que o pensamento computacional, nesse aspecto, pode ajudar os alunos a desenvolverem o seu raciocínio lógico, a sua criatividade, a sua capacidade de resolver problemas e a sua autonomia. Bem, o pensamento computacional ele tem, como alguns dos seus principais expoentes, os pesquisadores Alan Kay e Janet Wang, que foram influentes na área da computação e da educação. Eles defendiam que a computação era uma forma de pensar que poderia ser ensinada e aprendida por qualquer pessoa, independentemente da sua idade, formação ou profissão. E eles propuseram que o pensamento computacional fosse integrado ao currículo escolar como uma habilidade fundamental para o século XXI. Então eles argumentavam que o pensamento computacional poderia preparar os alunos para lidar com os desafios e as oportunidades da era digital, desenvolvendo seu raciocínio lógico, a sua criatividade, a sua capacidade de resolver problemas e a sua autonomia. E eles também criaram ou influenciaram projetos que visavam promover o pensamento computacional por meio de ferramentas e ambientes de programação. Alguns exemplos disso que eu estou dizendo por exemplo, o Smalltalk, que é uma das primeiras linguagens de programação orientadas a objetos, que permitia aos usuários criar e modificar programas de forma interativa e visual. Outra ferramenta também que a gente precisa citar aqui é o Dynabook, que tem relação com o conceito de um dispositivo portátil e pessoal que poderia ser usado para aprender, criar e comunicar. O Scratch é outra ferramenta também importante a ser destacada aqui, que é uma linguagem de programação visual baseada em blocos que permite aos usuários criar projetos multimídia como jogos, animações e histórias. Nós vamos ver como o pensamento computacional
ele pode ser estimulado pela robótica educacional. E a robótica educacional é uma forma de aplicar o pensamento computacional na prática, porque ela oferece um ambiente lúdico e interativo para os alunos explorarem os conceitos e as ferramentas da computação. Então, o ambiente educacional, aliás, a robótica educacional, desculpem, permite que os alunos construam e programem robôs que realizam tarefas e desafios propostos pelo professor ou por eles mesmos. E ao fazer isso, os alunos desenvolvem o pensamento computacional, por exemplo, ao analisar o problema ou desafio, definindo objetivos, restrições e os recursos disponíveis. E outra consequência disso, que os alunos aprendem a projetar uma solução para o problema ou o desafio, usando a lógica e os algoritmos para definir os passos que são necessários. Outra consequência é que os alunos também vão aprender a implementar a solução para um determinado problema, usando a abstração e a decomposição para construir e programar o robô com os materiais e os softwares adequados. E por fim, os alunos também vão aprender a testar e avaliar a solução desenvolvida usando o reconhecimento de padrões e a generalização para verificar se o robô funciona conforme o esperado e se pode ser melhorado ou adaptado. Então a robótica educacional é uma forma de aprender fazendo que envolve a experimentação, a reflexão e a colaboração. E nesse sentido, a robótica educacional ela pode ajudar os alunos a desenvolverem habilidades e competências como a criatividade, a resolução de problemas, o trabalho em equipe, entre tantas outras coisas importantes nesse segmento, pessoal. Bem, pessoal, nós vamos ver o que é programação. A programação é a atividade de criar instruções para robôs ou para outros dispositivos eletrônicos usando linguagens de programação. E as linguagens de programação são sistemas de símbolos e regras que permitem expressar a lógica e a criatividade dos programadores. Nesse aspecto, a programação é uma forma de comunicação com os robôs, onde o programador vai dizer o que eles devem fazer, o que fazer e como fazer. Então a programação também é uma forma de expressar ideias, soluções e projetos de forma precisa e flexível. E nesse aspecto, ela pode ser usada para criar jogos, animações, aplicações, sites e tantas outras possibilidades. Existem diferentes tipos de linguagem de programação que variam em termos de complexidade, de sintaxe, de funcionalidade e aplicabilidade. E eu queria dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, as linguagens textuais que usam palavras e símbolos para escrever o código, como a linguagem C, o Python e o Java. Essas linguagens são mais poderosas e versáteis, mas também mais difíceis de aprender e usar. As linguagens visuais que usam blocos gráficos para montar o código, como o Scratch, o BlockChai e o Lego Mindstorms, essas linguagens elas são mais simples e intuitivas, mas também mais limitadas e restritas. As linguagens híbridas, que combinam elementos textuais e visuais, como por exemplo o Arduino, o Microbyte, essas linguagens são um meio termo entre linguagens textuais e visuais, oferecendo mais recursos e facilidades. Então a escolha da linguagem de programação depende do tipo de robô, do objetivo do projeto e do nível de conhecimento dos alunos. A programação é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio de prática e experimentação, e nesse aspecto ela pode ajudar os alunos a desenvolverem o seu pensamento computacional, a sua criatividade, a sua capacidade de resolver problemas e também a sua autonomia. Bem, pessoal, nós vamos ver também quais são os tipos de linguagens de programação. As linguagens de programação são sistemas de símbolos ou regras que permitem criar instruções para os robôs ou para dispositivos eletrônicos, e existem diferentes tipos de linguagens de programação que variam em termos de complexidade, sintaxe, funcionalidade e aplicabilidade. A gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, as linguagens textuais, que usam símbolos para escrever o código, como a linguagem C, Python e Java,
são mais poderosas e versáteis, mas também mais difíceis de aprender e usar. Nós também falamos agora há pouco sobre as linguagens visuais, as linguagens híbridas, mas eu queria destacar aqui que existem linguagens de alto nível e linguagens de baixo nível. As linguagens de alto nível são aquelas que se aproximam mais de um padrão de código, digamos assim, de uma determinada língua, são mais legíveis, são mais didáticas, a estrutura delas é mais simples de ser utilizada. Então, as linguagens de alto nível, elas se aproximam mais de um padrão, de uma construção daquilo que a gente costuma utilizar em determinado código linguístico de uma língua. Já as linguagens de baixo nível, como por exemplo o Assembler, elas são mais complexas, né, para fazer, às vezes, uma instrução muito simples, por exemplo, de somar dois números numa linguagem de baixo nível. O programador ele vai precisar de muito mais passos para programar uma tarefa simples como essa do que numa linguagem de alto nível, né? Uma linguagem de alto nível basta apenas o programador usar um comando, um determinado comando, o comando, por exemplo, somar dois números x e y e a tarefa já está feita. Mas numa linguagem de baixo nível é diferente o processo, o trabalho nesse aspecto se torna muito mais complexo. Bem, pessoal, além das linguagens de programação, existem outras ferramentas que facilitam o processo da criação, edição, execução e teste dos programas para robôs, como, por exemplo, os ambientes de desenvolvimento, que são softwares ou plataformas que oferecem recursos como o editor de código, compilador, depurador, simulador, entre tantos outros. E eles permitem que os programadores tenham uma experiência mais completa e integrada na programação dos robôs. E eles também podem fornecer feedbacks instantâneos e interativos sobre o funcionamento dos programas. Alguns exemplos de ambientes de desenvolvimento são o Arduino, que no caso a ID do Arduino, o Code.org e o robô Mindy. Então é bom que vocês pesquisem essas ferramentas, esses ambientes de desenvolvimento aí na internet e se aprofundem mais o conhecimento de vocês. Nós também temos as plataformas online, que são sites ou aplicativos que disponibilizam conteúdo e atividades relacionadas à programação e à robótica educacional. E eles permitem que os programadores tenham acesso a uma grande variedade e qualidade de recursos educacionais sobre programação e robótica educacional. Eles também possibilitam que os programadores aprendam no seu próprio ritmo e nível, seguindo as suas preferências e necessidades. E alguns exemplos de plataformas online são o Code.org, que eu citei também acima, que também tem essa finalidade de ser uma plataforma online, o Khan Academy e o Code Academy. Então a escolha de ferramentas de programação depende do tipo de robô, do objetivo, do nível de conhecimento dos alunos. E a programar é uma habilidade que deve ser desenvolvida por meio da prática e da experimentação. E com o passar do tempo ela vai ajudar os alunos a desenvolverem a criatividade, o pensamento computacional e também a capacidade de resolver problemas com autonomia. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui das vantagens do uso dessas ferramentas de programação. As ferramentas de programação são recursos que facilitam o processo de criação, de edição, execução e teste de programas para os robôs. Elas podem ser linguagens de programação, ambientes de desenvolvimento, plataformas online, entre tantas outras possibilidades e ferramentas. E as ferramentas de programação têm vantagens que devem ser consideradas na hora de escolher a mais adequada para cada projeto. Por exemplo, algumas vantagens. Elas permitem que os alunos expressem a sua lógica e criatividade usando símbolos e regras para criar instruções para os robôs ou para dispositivos eletrônicos. Elas possibilitam que os alunos aprendam conceitos fundamentais de computação, como lógica, algoritmos, abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e generalização. Podem ser adaptadas a diferentes tipos de robôs e projetos, oferecendo mais flexibilidade e versatilidade para os programadores. Permitem que os alunos tenham uma experiência mais completa e integrada na programação de robôs, fornecendo recursos como editor de código, compilador, depurador, simulador, entre tantos outros recursos. Fornecem feedbacks que são importantes e interativos sobre o funcionamento de programas
permitindo que os alunos verifiquem se o robô está fazendo o que eles esperam e se podem melhorar ou corrigir o seu código. Elas oferecem suporte a diferentes linguagens de programação e tipos de robôs, possibilitando que os alunos escolham a linguagem e robô mais adequada para o seu objetivo e nível de conhecimento, e permitem que os alunos tenham acesso a uma grande variedade e qualidade de recursos educacionais sobre programação e robótica educacional, disponibilizando conteúdos e atividades como cursos, tutoriais, desafios, jogos, entre tantos outros. E possibilita que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, seguindo as suas preferências e necessidades, podendo avançar ou revisar os conteúdos e as atividades conforme o seu interesse e desempenho. E, por fim, estimulam a motivação e o engajamento dos alunos por meio de elementos lúdicos e gamificados, tornando a programação assim mais divertida e desafiadora. Bem, pessoal, avançando aqui, nós já estamos chegando ao fim desse módulo, e nesse módulo vocês aprenderam sobre os fundamentos da robótica educacional, do pensamento computacional e da programação. Vocês também viram quais são os benefícios da robótica educacional e da programação para a educação digital. Falamos também das ferramentas, de algumas ferramentas de programação que podem ser usadas, e também da aplicação dessas ferramentas em projetos de robótica. Então, cada professor, cada escola deve avaliar a sua realidade, juntamente com a sua equipe de TI, e definir qual a melhor forma de implantar programas nessa área que tragam benefícios e crescimento para o aprendizado dos alunos. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse módulo e que ele tenha contribuído para o desenvolvimento profissional e pessoal de vocês. E pedimos a vocês que assistam todas as nossas videoaulas, que leiam também os links indicados para leituras de aprofundamento, e desejamos a todos bons estudos e até nosso próximo encontro.